Bom dia, meus amados irmãos que me ouvem, que me acompanham na página do YouTube, sobre os estudos que tenho feito com muita alegria, compartilhando da palavra de Deus. E eu quero que você tenha essa mesma alegria ao receber a palavra e também compartilhá-la com os seus relacionamentos, com as pessoas da sua casa, família, amigos, irmãos. Faça isso. Vamos ser boca de Deus, vamos propagar o reino de Deus na terra, vamos obedecer ao ídolo do Senhor, que é tão bom obedecer. Nós só temos a ganhar quando nós obedecemos a palavra de Deus. Em nome de Jesus, tenha um bom dia. Nós estamos começando o mês de março. Louvado seja Deus, né? Os tempos estão apressados. Vamos nós nos apressarmos também em fazer aquilo que é uma ordenança do Senhor Jesus para nós como igreja de Cristo. Falando sobre o mesmo tema, a visão de Deus e a visão do homem, hoje nós vamos falar de mais uma característica da visão humana, que é nós estarmos assim impulsionados a julgar pelo momento, pela situação no momento. E essa é uma característica nossa, do ser humano, é estar limitados pelo momento. E a maioria das vezes, nós não nos preocupamos em saber a causa, a intenção, que muitas vezes levam as pessoas, ou você mesma, eu mesma, a agir de forma assim, agressiva, indiferente. E nós fazemos isso, queridos. Julgamos, influenciados por aquela situação, por aquele momento. E a palavra do Senhor nos ensina que nós não devemos julgar as pessoas no momento em que elas agem de uma forma que não é agradável a Deus primeiramente, nem a nós, né? Porque no momento, muitas vezes a intenção da pessoa não é essa de nos ofender, de nos magoar, de nos entristecer. E muitas vezes nós nos deixamos levar pelas nossas fraquezas e de conformidade com a atitude ou sua ou minha ou de quem nós nos relacionamos, até mesmo na igreja, nós nos deixamos levar e julgamos e condenamos pessoas pelos atos que elas praticaram naquele momento. E nós somos peritos, quero dizer, em fazer isso. Muitas vezes, se alguém nos ofende com as suas palavras, a gente rapidinho já julgamos aquela pessoa, fazemos um juízo precipitado sobre a pessoa, né? E fazemos comentários até com outros, ou pensamos, né, mal daquela pessoa. E a palavra do Senhor nos fala sobre essas atitudes que nós temos impulsionados a julgar por situações bem momentâneas, né? E essa é a segunda característica que identifica a visão do homem. É estar limitado pelo tempo, pelo momento. E outra, eu já quero aproveitar e falar de mais uma. Preocupados também com o estereótipo da pessoa. Essa é outra característica da visão humana. É se preocupar com aquilo que é exterior, com aquilo que é aparente. Principalmente pessoas que são muito materialistas, sabe? E quero analisar com você o que a Bíblia diz a respeito destas características. A gente estava falando, o primeiro dia eu falei sobre o livro de Samuel. E ainda continuando no livro de Samuel, de 1 Samuel, fala assim: Este Quis tinha um filho cujo nome era Saul. Vamos falar de Saul. Jovem tão belo,
que entre os filhos de Israel não havia outro homem mais belo do que ele, desde os ombros para cima, se sobressaía a todo o povo. E aí a história conta que Israel, eles escolheram para ser o rei daquela nação, um homem que era muito bonito, muito alto, fisicamente mais forte, o mais bonito entre todos os homens de Israel. Pensa, o povo, eles agiram de acordo com aqueles que eles estavam vendo, de acordo com a visão humana. Estavam preocupados somente com o exterior. E que, numa visão humana, muito superficial, né? E nós sabemos o desfecho de toda a história de Saul como rei. Essa é mais uma visão humana que eu estou compartilhando. E também mais uma, vendo com os olhos dos outros. Outra característica da visão humana é ver com os olhos dos outros. Muitas vezes nós temos pessoas do nosso relacionamento que ela exerce sobre nós uma influência. E aí nós passamos a ver as coisas com os olhos dessa pessoa, ou com os olhos do mundo, num ponto de vista daqueles que nos cercam. E nós começamos a defender, a lutar, até a brigar pelos ideais que realmente às vezes não são nem nossos, são das pessoas que estão ao nosso redor, ou daquele que está exercendo sobre nossas vidas uma liderança ou coisa parecida. Isso é enxergar também com os olhos do outro, é uma visão do homem, né? E eu quero dizer que, em nome de Jesus, nós conhecemos bem a história sobre a visão dos outros. Nós vimos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sendo acusado, crucificado, o povo pedindo a morte do nosso Senhor Jesus. Nós vamos ver que na palavra de Deus, no livro de Mateus, nós vimos que quando Jesus foi condenado pelo povo, os sacerdotes da época, eles conseguiram persuadir o povo a condenar Jesus e a libertar Barrabás. A história fala que o governador da época inquiriu o povo quando colocou Jesus e Barrabás diante do povo. O governador Pôncio Pilatos, né? Conta a história. Eu vou falar com minhas palavras. E ele disse: qual deles vocês querem que eu solte? E eles disseram: Barrabás ou Jesus. E o povo, incitado pelos sacerdotes, clamavam, dizendo que soltasse Barrabás e prendessem a Jesus, crucificassem a Jesus. E a multidão, influenciada pelos principais dos sacerdotes, dos anciões, eles pediam que crucificassem a Jesus. O povo, de uma maneira geral, eles estavam dentro dessa característica que eu estou comentando aqui com vocês, vendo com os olhos dos outros. Isso é bem claro, identifica a visão humana. E é muito perigoso para mim e para você nós estarmos atendendo a demanda de pessoas, de caprichos de outras pessoas. Nós temos que ter personalidade própria, definida, entendeu? E não ficarmos nos preocupando com aquilo que as pessoas vão achar do que você pensa, de como você vive. O que vão pensar de mim, né? O que vão falar de mim se eu fizer isso, se eu deixar de fazer isso ou fazer aquilo? Muitas vezes nós estamos vivendo dessa maneira, vendo com os olhos dos outros. Essa é a visão humana, de nós pensarmos assim: o que vão pensar de mim? O que vão falar de mim? E, em nome de Jesus,
que o Senhor Jesus possa mudar a nossa visão. Porque só quem conhece a mim e você verdadeiramente é o nosso Deus. Ele nos vê de uma forma poderosa, ele vê o nosso interior. Ele vê o interior de cada um de nós, só ele vê o interior do homem. E amanhã vamos estar falando sobre como Deus nos vê. Ele vê o seu e o meu interior. A Bíblia é muito clara sobre isso. Até hoje falamos sobre a visão do homem. E eu quero falar para você que, humanamente falando, você e eu, os homens de maneira geral, você pode maquiar o que você é, o que eu sou, por uma maneira de nós nos comportarmos, de falarmos, de gesticularmos. Mas o que há dentro de você e dentro de mim, nós não podemos maquiar, esconder de ninguém. E o que está dentro de você e de mim, do nosso interior, é a nossa essência. E essa essência, só Jesus pode ver. Ele vê o nosso interior, a nossa essência, aquilo que somos. Amém? Que o Senhor Jesus abençoe a sua vida nesse dia, que a graça do Senhor seja renovada sobre você. Pensa no que eu tentei mostrar para vocês, muito pouquinho. Esse estudo é bem extenso, mas eu quero falar mais agora, depois da visão de Deus sobre nossas vidas, em nome de Jesus, de acordo com a sua palavra, que é a palavra de Deus, que deve ser, irmãos, para você e para mim, regra de fé e conduta do nosso viver cristão. Amém? Tenha uma quarta-feira muito abençoada, em nome de Jesus. Quinta-feira, aliás, muito abençoada, em nome de Jesus Cristo. Amém? Repense sobre aquilo que eu falei, sobre a visão do homem, né? Julgando segundo a aparência, vendo aquilo que está diante dos olhos, impulsionados a julgar pelo momento, preocupado com o nosso exterior, também vendo com os olhos dos outros. Amém? Em nome de Jesus, seja muito agraciado. Em nome de Jesus Cristo. Amém?